O sismo de magnitude 8.8, com epicentro na península russa de Kamchatka, registado esta quarta-feira, originou ondas de tsunami que atingiram a costa da Rússia, Japão e Estados Unidos, entre outras regiões do Pacífico. Na Rússia, as autoridades reportaram a existência de vários feridos, com as ondas a terem atingido entre 10 e 15 metros de altura em algumas zonas costeiras. Já o vulcão Klutchevskoy, também na península de Kamchatka, entrou em erupção na sequência do terremoto. No Japão, há registro de uma vítima mortal, uma mulher de 58 anos que caiu num penhasco com o seu veículo durante uma evacuação. Mais de 2 milhões de pessoas foram retiradas de zonas de perigo no país, mas, entretanto, as autoridades reduziram o nível de alerta de tsunami. Também o Havaí foi atingido pelas ondas, bem como a Califórnia e o Alasca, mas as autoridades dos Estados Unidos garantem que o pior já passou. O terremoto desta quarta-feira foi um dos maiores de que há registro. Um incêndio numa zona de mato, na Grande Lisboa, em Mãe Martins, Sintra, mobilizou dezenas de meios esta quarta-feira. Pelas 4h30 da tarde, as chamas já tinham sido extintas, estando o incêndio em fase de resolução. O fogo esteve próximo de habitações, armazéns e uma escola, mas não colocou ninguém em perigo, não havendo registro de feridos. O alerta para o incêndio rural no distrito de Lisboa foi dado por volta das 13. Além dos 120 operacionais que chegaram a estar mobilizados para o combate às chamas, foram também deslocados 30 veículos e um meio aéreo. Cerca de 4.000 bombeiros combatem mais de 50 fogos em Portugal. Há mais de 1.000 meios terrestres envolvidos nos trabalhos por todo o país, com a ajuda de 25 meios aéreos. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Sintra. Ao segundo dia de protestos em Luanda, parte da população ainda se abasteceu nas poucas lojas abertas. A maioria dos estabelecimentos comerciais, mercados informais e postos de abastecimento de combustível continuou de portas fechadas por causa das pilhagens. Foram ainda danificadas dezenas de autocarros e viaturas particulares. Mas no último balanço, o ministro angolano da Administração Interna garantiu que já foi reposta a ordem na capital e nas outras províncias onde houve tumultos. Até agora, os números oficiais dão conta de 22 mortos, entre eles um polícia. Há ainda 197 feridos e mais de 1.200 detidos. A direção da Associação Nacional dos Taxistas de Angola anunciou o fim da greve de 3 dias. No entanto, a delegação da organização em Luanda decidiu manter a paralisação até quarta-feira. No início de julho, o preço do gasóleo em Angola aumentou 30%, o que fez disparar as tarifas dos táxis, meio de transporte preferido de muitos angolanos. Portugal está a passar pela segunda vaga de calor do verão, com algumas regiões a ultrapassarem os 40 graus Celsius na terça-feira, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir um alerta, sobretudo para o interior do país, onde se prevêem temperaturas muito altas. Em Lisboa, os termómetros aproximaram-se dos 39 graus, o que levou muita gente a procurar refúgio nas praias mais próximas. Em Carcavelos, no concelho de Cascais, vários banhistas aproveitaram o bom tempo para apanhar sol, nadar na água fresca e praticar desporto. No entanto, alguns veraneantes mostraram-se preocupados com as temperaturas cada vez mais elevadas. Acho que é uma situação quase global, né? Por causa das alterações climáticas. Cada vez mais vamos tendo temperaturas mais elevadas e a prova disso é a quantidade de incêndios que atualmente acontece. O calor intenso que se tem feito sentir e que se prevê que se mantenha nos próximos dias não é só diurno. Durante a noite a temperatura também tem estado elevada, com rajadas de vento ocasionalmente fortes em locais expostos que tendem a impedir o arrefecimento do ar. Ao longo do dia é importante seguir algumas recomendações onde quer que se esteja. Eu tive que comprar um guarda-sol porque mesmo eu acostumada, já fica demais mesmo. A hidratação, sem dúvida, é um aspecto importante. A sombra, chapéu, que para mim é fundamental. O protetor solar, pronto, quem vem aqui para a praia.
e procurar também estar fora. Sei que neste momento estou aqui exatamente na hora de calor, mas recomendaria estar fora da hora de calor e tentarem vir mais ao final da tarde ou ao início da manhã e assim tinham mais cuidados relativamente ao calor. As temperaturas elevadas e a baixa umidade têm sido a ignição perfeita para os vários fogos que continuam a dar muitas dores de cabeça às populações e bombeiros no terreno. Terça-feira é já considerado o pior dia do ano no que toca a incêndios florestais. Pelo menos 9 pessoas morreram numa explosão numa fábrica de fogo de artifício no centro da Tailândia, informaram as autoridades locais esta quarta-feira. O incidente ocorreu na província de Suphanburi, numa zona de arrozais, a cerca de 95 km a noroeste de Bangkok. Vários edifícios na área ficaram destruídos na sequência da explosão. Segundo as equipas de resgate, há 9 mortos confirmados e 2 outras pessoas foram levadas para o hospital em estado crítico. O número de desaparecidos não foi imediatamente esclarecido, tal como a causa da explosão. Também não se sabe se a fábrica tinha a licença necessária para operar. Um incidente semelhante ocorreu na mesma área em janeiro de 2024, matando cerca de 20 pessoas. Que impacto terá o acordo comercial entre a União Europeia e Washington nas famílias e nas empresas europeias? A maioria dos produtos europeus exportados para os Estados Unidos será tributada a 15% a partir de 1 de agosto. I think tariffs are counterproductive. I prefer free trade. And I think it's self-damaging to the Americans to bring in tariffs on anybody and everybody. I think the EU depends a lot on the US in many ways. We should probably become more independent and develop our own economic strategies more independently from the US. A curto prazo, o impacto dos direitos aduaneiros dos Estados Unidos nos consumidores europeus deverá ser limitado. The impact on European consumers is going to be limited. And why is that? Tariffs or duties are paid by the importer. In this case, this 15% tariff that the US is imposing on EU products apply to the American importers. So that means that certain things might become more expensive for the American citizens. A longo prazo, os produtos chineses atualmente exportados para os Estados Unidos poderão também entrar no mercado europeu, o que poderá conduzir a uma descida de preços na Europa. The primary effect will be less demand for European products in the US and less demand for Chinese products in the US, and that means that these products will then try to look for a market in Europe, which generally will lead to lower prices. No entanto, as empresas europeias que exportam para os Estados Unidos são suscetíveis de enfrentar uma queda na procura do outro lado do Atlântico. Além disso, o presidente americano espera que as empresas estrangeiras sejam encorajadas a abrir fábricas nos Estados Unidos para evitar o pagamento de direitos aduaneiros. No entanto, a imprevisibilidade de Donald Trump e a incerteza quanto à duração destas barreiras podem desencorajar as empresas europeias de investir nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China concordaram em prolongar a pausa na aplicação de novas tarifas entre si após 2 dias de negociações comerciais em Estocolmo. A informação foi avançada pelo principal negociador de Pequim, mas as autoridades americanas dizem que a medida ainda precisa de ser aprovada por Donald Trump. We expressed our concern for their purchases of sanctioned Iranian oil, of which they buy about 90%. We also expressed our regret that we believe that they had sold Russia about $15 billion of dual-use technologies. But the overall tone of the meetings was very constructive. A China indicou que ambas as partes concordaram em trabalhar para adiar a imposição dessas taxas por mais 90 dias, para além do prazo de 12 de agosto. As conversações ocorreram no momento em que Trump está alegadamente a considerar reunir-se com o homólogo chinês Xi Jinping, tendo em vista acordos importantes entre os dois países. Os Estados Unidos mandaram destruir contraceptivos no valor de quase 10 milhões de dólares, cerca de 8 milhões e meio de euros. Destinavam-se a países pobres. O Departamento de Estado norte-americano confirmou a decisão
que surge depois de Donald Trump ter congelado a ajuda externa no início deste ano. We are currently in the Belgian city of Hill, located in the province of Antwerp. Behind me is the warehouse that has been storing US-funded contraceptives for the past months. The warehouse is not accessible at the moment, but according to a US document from April, these supplies include over 50,000 intrauterine devices, almost 2 million doses of injectable contraceptives, and over 2 million packets of oral birth control. 2 senadores democratas apresentaram projetos de lei para impedir a incineração dos contraceptivos, mas acredita-se que não serão aprovados a tempo. Nações Unidas, governo belga e organizações não governamentais também tentaram sem sucesso salvar as reservas. Aujourd'hui, ce que ça signifie, la destruction de ces contraceptifs, c'est la mise en danger de femmes partout dans le monde, et notamment en Afrique, puisqu'ils étaient destinés dans des pays pauvres en Afrique. Et c'est aussi la mise en danger, parce qu'on parle d'implants, on parle de préservatifs, et des préservatifs, c'est ce qui protège aussi des infections sexuellement transmissibles, c'est ce qui protège du VIH. Os contraceptivos armazenados na Bélgica vão agora ser destruídos em França numa instalação dedicada a resíduos médicos. O Partido Verde francês enviou uma carta a Emmanuel Macron e à Comissão Europeia. Solicita que medeiem os esforços diplomáticos e convençam os Estados Unidos a suspenderem a destruição dos produtos. The Commission has told us that they have taken note of the concerns raised and that the EU remains strongly committed to promoting sexual and reproductive health and rights. The EU executive will also continue to monitor the situation closely to find the most effective solutions. Paula Soler, Euronews, Brussels.